Olá pessoal, tudo bem? A gente vai dar início à nossa terceira aula, da disciplina de Meio Ambiente e Sustentabilidade na Construção Civil, com material que foi disponibilizado pelo professor Edivan, do Sky Permacultor, E aqui tem bastante informações sobre a ecoconstrução, que é uma continuidade daquele último assunto que a gente viu referente à arquitetura sustentável, certo? Então tá o contato dele, pessoal lá de Fortaleza. Essa aula é mais ilustrativa e demonstra mais alguns exemplos do que pode ser feito com a permacultura, que nada mais é do que a permacultura, a utilização de tecnologias ancestrais de agricultura unida à tecnologia na arquitetura, vamos dizer assim, Os conhecimentos ancestrais mais rústicos, unidos também aos conhecimentos mais novos voltados à arquitetura e engenharia, certo? Então a gente vai ver alguns conceitos básicos do que é permacultura, alguns exemplos da antiguidade, a utilização de cimento, alguns designs e alguns tipos de massa, como o adobe, que é a mistura de argila e areia, e massa cimentícia, como o cobre também. O cobre é um tipo de massa justamente utilizado nessas construções. A gente vai ver exemplos de casas de taipa e de hiperadobe, que adobe é esse sistema construtivo que a gente vai aprender ao longo dessa aula, certo? Então vamos lá. Primeiro, pessoal, a gente vai dar uma passeada, vamos dizer assim, pelos exemplos das antiguidades, certo? Esse exemplo aqui, pessoal, é a Casa da Virgem Maria. Se eu não me engano, ela está localizada na Europa, mais precisamente na Itália, se eu não estiver enganado, e mostra justamente essas construções rústicas, Formada principalmente por materiais argilosos e também por alguns tipos de pedras e calcários, certo? Vamos ver mais exemplos. Aqui tem o monastério de San Giorgio Ortodoxo, na Itália, certo? Ele foi construído aqui por volta de 420 d.C. e é basicamente uma catedral enfincada, vamos dizer assim, dentro da rocha, certo? Ela utiliza muitos recursos naturais, e esse é o objetivo da ecoconstrução, da construção ecológica, é extrair esses materiais da natureza sem danificar propriamente dito o ambiente em que está sendo inserido, certo? Vamos para mais alguns exemplos. A gente tem aqui a Matera, na Itália, certo? Que foi ocupada por mais de 9.000 anos. E aqui a gente vê literalmente a formulação das casas, das residências, das vilas aqui, alguns acessos, a gente trazendo para o Brasil, lembra muito o tipo de construção feito em alguns morros, e favelas, que são aquelas construções umas por sobre as outras, e tem a principal característica dela, é por se tratar de construções ecológicas, diferentes das que a gente tem aqui no Brasil. A gente tem também outro exemplo, que é a valagem de Anasazi, nos Estados Unidos, que é essa construção, formada principalmente por adobe, por materiais argilosos misturados com areia, certo? E ele foi construído, como está aqui embaixo, cerca de 1500 depois de Cristo, certo? A gente, um dos fatores, pelos quais a ecoconstrução é bastante interessante como demonstrado alternativa para soluções problemas do futuro e do presente, que a gente já se encontra, é justamente a questão de mudanças climáticas, certo? Porque quando a gente produz materiais, assim como eu citei na nossa live semana passada, a gente utiliza materiais que utilizam processo de queima, como o tijolo convencional, como o cimento, enfim, alguns materiais que têm um processo industrializado na sua produção, ele gera a queima e a produção do CO2. Isso faz com que altere o clima e aconteça vários desastres naturais, como a gente vê, por exemplo, aí alguns enchentes, mudanças climáticas, o próprio aquecimento global, enfim, diversas problemáticas enfrentadas pelo mundo contemporâneo que são consequências, digamos assim, do mau uso dos materiais ambientais, certo? A gente tem aqui que a segunda maior contaminação da atmosfera é a produção de cimento, que é responsável por cerca de 5% das emissões de gás carbônico. Então, muito dos materiais utilizados na construção civil, cimento é o que mais é utilizado, para vocês terem noção. Eu não lembro qual a fonte,
mas existem matérias que dizem que o segundo produto mais utilizado no mundo é o cimento, né? Só ficando atrás da água. Então, para vocês terem noção de como a sociedade no momento atual que a gente vive consome bastante esse material que não é tão limpo assim, né? Não o seu processo de fabricação, quanto também de produção de poluentes, certo? Então, para vocês terem noção que o cimento só perde para o consumo da água, é porque realmente a gente tem um consumo a nível global, não só a nível nacional, né? Na produção muito exacerbada desse material, ok? A gente tem aqui alguns designs, né? Algumas intervenções que podem ser feitas com a utilização desses materiais, que são, na verdade, a gente vai ver mais exemplos do que pode ser feito através dessa permacultura, de utilização de adobe, de casa de taipa, que muitas das vezes, quando a gente utiliza esses termos, né, casa de taipa, a gente se remete a coisas humildes e sem agregar valor financeiro a ela. Mas vocês vão ver com alguns exemplos que muito se desmistifica com relação a isso, porque nem sempre as construções feitas de taipa hoje em dia são por pessoas que não têm condição financeira, certo? Vocês vão ver literalmente algumas mansões feitas de taipa, certo? E esses tipos de construção, elas são uma verdadeira, como é que eu posso dizer, um local bastante rico de detalhes e também com ambientação agradável, com um clima bom, né? A gente protege, deixa a casa mais aquecida durante o frio, mais úmida, mais ventilada durante o período de calor, e é uma alternativa bastante viável para uma construção ecológica, ok? Aqui tem um traço, um exemplo, né, do pessoal fazendo traço com a proporção de 6:4, ou seja, 60, né? 6 partes de areia e 4 partes de argila, que é a mistura sendo homogeneizada aí. A gente tem a maneira pelo qual faz essa prova da argila, né, para saber se está realmente com aderência adequada para a construção desses tipos de material. E a gente tem aqui o COB, certo? Essa técnica COB é justamente a utilização de materiais naturais para construções, ok? Ela vem utilizar justamente algumas técnicas da agricultura mais antigas, né? Com a arquitetura contemporânea, ok? Então, ó, tem alguns modelos do pessoal construindo essas casas literalmente de pedra e esse material, certo? Que é o cobre, que são misturas de areia, argila e material vegetal, ok? Então aqui a gente já tem esse mesmo exemplo com uma causa um pouco mais detalhada, vamos dizer assim. E aqui a gente tem a etapa mais final da construção, certo? Essa construção foi realizada somente com cobre, que é esse material, uma homogeneização entre argila, areia e material orgânico, certo? Alguns os vegetais, algumas pedras também, desenvolvendo construções, ok? Ecoconstruções, que é principalmente o intuito dessa aula. A gente falar da ecoconstrução. Aí vocês veem o interior dessa residência, certo? Como foi dito a vocês, é, não foi-se do tempo que essas casas eram construídas para pessoas que não tinham tanta renda, certo? Consequentemente, pelo fato de anteriormente as famílias não terem acesso a materiais de construção de qualidade, principalmente com condição financeira adequada, era utilizado materiais da própria região, que no caso era argila, areia, para formar as casas de taipa. Nesse caso aqui, já se foi feito um estudo adequado para a utilização delas e também observou-se a segurança, dentre outros fatores, para essa construção, certo? A gente tem aí o projeto, né, de como é feito esse tipo de construção, foi mostrado nos exemplos. E a gente tem também, agora, a gente vai entrar nas casas de taipa, certo? Ou também elas são conhecidas como casas de pau a pique, certo? Que é justamente essas casas que a gente tem uma maior quantidade apresentada nas regiões de sertão, certo? Que elas são utilizadas literalmente por areia e argila, que moldam, digamos assim, algumas taipas e alguns pau-a-piques, que são formados como sendo estrutura, e essa vedação é feita através desse material. A gente tem algumas formulações desse gradeamento, dessa estrutura, né, de taipas que vai receber esse adobe, que o adobe nada mais é do que a mistura, a homogeneização de argila e areia,
certo? A gente tem logo após a formulação dessa estrutura, desse nicho, vamos dizer assim, né? Formulado pelas taipas, vem com processo rústico e manual, literalmente manual, de preencher esses espaços com essa homogeneização de argila e areia. De argila e areia, perdão. Então a gente vê aqui, ó, a construção, como eu disse a vocês, que não necessariamente é uma construção simples e rústica, como a gente viu anteriormente. São construções bem projetadas, bem planejadas, porém que o método construtivo que foi utilizado é o método de taipa, certo? De pau a pique, que são construções ecológicas, são ecoconstruções. A gente tem aí outro exemplo, além do cobre e da taipa, que é o hiperadobe, que é utilizado para essa construção, que é um adobe já formulado, digamos assim, com forma definida, né? Então, um preenchimento aí principalmente da argila, certo? Em junção com outros materiais, e é formado essas camadas, digamos assim, que são, se a gente fizer analogia, são os tijolos que vão ser colocados na construção, certo? E após essa utilização, esse hiperadobe ele é prensado, certo? É compactado, a fim de que não haja movimentações, e eles são formulados de acordo com as divisórias das alvenarias, né? Eles funcionam como sendo as alvenarias dessa residência, essas divisórias, certo? Depois dessa divisão a gente tem outras imagens, já delas mais compostas, né? Para essa vedação que ela vai funcionar, justamente como esses pontos de vedação. E a partir daí a gente tem literalmente a construção ecológica, certo? Eu não vou precisar dizer a vocês qual foi o local onde foi construído esse tipo de estrutura, mas a gente vai ver mais na frente como é que ela é formulada, certo? E ela fica nesse formato aqui, literalmente umas construções parecidas com as trincheiras, né? Que existiam, mas é só construção ecológica formada através de hiperadobe, certo? Que é outra técnica construtiva ecológica, em que a gente o interior da residência depois de ser acabado, né, o processo final de construção, e todas as estruturas foram feitas com aquele material que é o hiperadobe, ok? Eles também podem ser formulados como esses blocos, que aparentam ser aqueles blocos de tijolo, né? Mas feitos principalmente com material orgânico, ok? Aqui a gente tem outros exemplos, né? De pneus reciclados também, que podem ser utilizados em construção, e as construções deixaram de ser aquelas construções mais simples para ser literalmente projetos arquitetônicos mais arrojados, certo? A gente vai ver ainda outros exemplos, certo? Que é, por exemplo, com terra compactada, utilizado nas alvenarias de vedação. Não necessariamente essas alvenarias, como a gente conhece o sistema convencional de construção, precisam ser feitos por tijolos e blocos cerâmicos ou blocos de concreto, podem também ser feitos com esse tipo de modelo que é a terra compactada, ok? Tem estrutura de madeira, tem os fardos de feno, né, que podem ser implementados como essa vedação, vai depender da cultura de cada região e principalmente das técnicas construtivas adotadas. E no mais, pessoal, é isso, né? Espero que vocês tenham gostado dessa pequena aula, né, referente a essas ecoconstruções e que fique esse aprendizado, principalmente sobre essas técnicas, né, principalmente do Adobe, do Cobe, da Taipa e do HyperAdobe, certo? Para o desenvolvimento das atividades de vocês. Espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima aula.